Fala investidor, Juan Cristo aqui e no vídeo de hoje nós vamos entender o passo a passo de como fazer a análise de um fundo imobiliário e quais indicadores realmente são úteis para tomar decisões e qual é o melhor caminho para montar a sua melhor carteira de investimentos em fundos imobiliários. Então já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever aqui no canal, porque se você se inscrevendo você recebe uma notificação toda vez que a gente posta um vídeo novo aqui. Isso nos ajuda também a saber que o conteúdo está sendo entregue legal para você. Então é isso, roda a vinheta, Gabriel, e vamos para o conteúdo. Hoje são mais de 440 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores e esse número é superior à quantidade de empresas com capital aberto no nosso país. Ou seja, com tantas alternativas disponíveis, o investidor pode encontrar dificuldade em saber em qual fundo imobiliário investir e também como fazer uma análise bem feita de um fundo imobiliário. Se você tem essa dificuldade em análise em fundos imobiliários e ações ou escolher os melhores ativos para você investir, esse vídeo aqui é para você. E também a Mentoria Acelerador Patrimonial, meu programa de acompanhamento para investidores de todos os níveis. Se você quer participar da mentoria, é só você clicar aqui do lado aqui nesse QR Code aqui, você vai fazer uma aplicação e alguém do meu time vai entrar em contato com você para que você possa fazer parte dessa mentoria junto conosco, beleza? E ter também o nosso acompanhamento. Bom, agora voltando aqui para o vídeo, nós vamos falar um pouco sobre essa análise de fundos imobiliários. E existem alguns indicadores que podem ser facilmente usados e interpretados para tomar uma decisão na hora da compra. E aqui nós vamos considerar os seguintes pontos de análise. Nós iremos comparar fundos com patrimônios semelhantes, fundos do mesmo tipo e considerar os fundos que você já investe para aumentar a sua diversificação. Aliás, falando em diversificação, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para quem quer investir no mercado imobiliário e diversificar os seus investimentos. Porque investindo em fundos imobiliários, você não precisa comprar um imóvel físico para alugar, por exemplo. O valor da cota de um fundo imobiliário é muito mais barato do que o valor de um imóvel inteiro físico. E os FIIs também possuem uma alta liquidez e têm rendimentos isentos de imposto de renda, desde que o fundo tenha mais de 500 cotistas, diferente de um imóvel físico. Um imóvel físico, você tem uma baixa liquidez, porque presta atenção numa coisa, se hoje você tem um imóvel de R$1 milhão, para você vender esse imóvel para uma única pessoa, isso vai demorar, você vai ter que botar um anúncio, você vai ter que contratar uma imobiliária às vezes, ou contratar uma equipe de marketing para fazer vídeo do local, foto do local, e assim você realizar a venda. Agora, se tratando de um fundo imobiliário, você tem lá fundos imobiliários que têm liquidez na Bolsa de Valores de 10 milhões por dia, ou seja, é negociado 10 milhões em cotas desse fundo imobiliário dentro da Bolsa de Valores por dia. Se você tiver um patrimônio diversificado dentro de fundos imobiliários, você consegue ter o seu 1 milhão no mesmo dia ou em D+1, ou seja, a liquidez do fundo imobiliário é muito mais alta. Além disso, o investidor em fundo imobiliário é zero burocracia com documentação. Você conta com uma gestão profissional e um investimento diversificado e vários tipos de imóveis e também de fundos. Ou seja, é muito mais simples, prático você colocar o seu dinheiro no seu bolso todos os meses. Tá, Juan, agora me fala sobre os tipos de fundos imobiliários que existem hoje no mercado. Olha, nós temos 4 tipos de fundos imobiliários. Os FIIs de tijolo, que são os fundos que aplicam o seu patrimônio na construção e exploração comercial de um imóvel físico, como os galpões, prédios, escritórios, shoppings e entre outras coisas. Temos também os fundos de papel que investem o patrimônio dos cotistas em instrumentos financeiros do setor imobiliário, como os CRIs, o LCIs, o LHS, e temos também os fundos de fundos, que também conhecidos como os FOFs, que alocam o seu patrimônio e o dos seus cotistas
em cotas de outros fundos imobiliários que proporcionam diversificação com um único investimento. E também os mais conhecidos também como os FIAGROS, que utilizam o patrimônio do cotista para financiar a cadeia produtiva da agroindústria, por meio de participações em propriedades rurais, terras e imóveis agrícolas, além do certificado de recebíveis. Bom, agora que você já conhece os 4 tipos de fundo imobiliário disponíveis, nós vamos aprender como analisar os indicadores para encontrar os melhores ativos para a sua carteira. Eu gosto de usar a análise fundamentalista, ou seja, eu olho para as métricas, fundamentos que caracterizam um fundo imobiliário como um bom fundo para ser cotista no longo prazo. E a primeira coisa que você precisa olhar é definir o seu objetivo e o seu nível de risco naquele fundo imobiliário. Antes de comprar os ativos, pense o porquê você vai investir, por quanto tempo, se você vai realizar aportes regulares e qual nível de risco você tolera para essa parte do seu patrimônio. A segunda coisa é você olhar a liquidez diária daquele papel, ou seja, qual facilidade de compra e venda são as suas cotas. Quanto maior a liquidez, menos arriscado é o investimento. Depois você vai olhar para a governança, transparência e a gestão desse fundo imobiliário. Quanto melhor e mais aberto forem esses aspectos, menos o fundo imobiliário será arriscado. Por isso, avalie como os FIIs é administrado em comparação com outros, como é divulgado os seus resultados, os fatos relevantes, se há denúncias, suspeitas rondando a administração e também os resultados desses fatores bem semelhantes. O quarto ponto é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador nos mostra o quanto o mercado se dispõe naquele momento a pagar pelo patrimônio líquido presente no FII. Se o preço sobre o valor patrimonial for abaixo de 1, é um potencial desconto em relação ao patrimônio do FII, ou representa o pessimismo do mercado em relação ao futuro desse fundo imobiliário. Acima de 1, potencial ágil em relação ao patrimônio do FII, ou representa o otimismo quanto ao fundo imobiliário daquela cota. Igual a 1 é um resultado em linha com o valor patrimonial e com a expectativa do mercado para aquele fundo. Quinto, índices de vacância dos inquilinos em contrato. Analise os índices de vacância e a vacância financeira também daquele fundo imobiliário. Ou seja, vacância física é a ocupação, vacância financeira é a ocupação financeira, o quanto aqueles inquilinos estão pagando, ou se tem algum inquilino devedor. Observe também o histórico desses índices e avalie se a gestão tem dificuldade em encontrar novos inquilinos. Avalie também quem aluga os imóveis, como são os contratos, a duração desse contrato e o risco deles encerrarem os vínculos. E lembre-se que os fundos imobiliários com menos imóveis em sua carteira podem sofrer mais em caso de vacância. A sexta, a qualidade e a localização dos imóveis. Ainda nos FIIs de tijolo, é importante avaliar a qualidade dos imóveis e a sua localização. Entenda se os imóveis são úteis e desejados no mercado, se seus preços de localização estão adequados conforme a localização e a infraestrutura que é oferecida. O sétimo, tamanho desse patrimônio. Aqui tamanho importa sim, independente do tipo, também é essencial comparar fundos imobiliários de tamanhos de patrimônios semelhantes. Um FII com patrimônio líquido de 3 bilhões terá mais facilidade de diversificar do que o outro com patrimônio de 300 milhões. Os FIIs com patrimônio maior tendem a ser menos arriscados pela qualidade da administração e da diversificação desse fundo imobiliário. Oitavo ponto, diversificação da carteira. Os FIIs mais diversificados oferecem menos riscos aos cotistas. Fundos que concentram seu portfólio em apenas um imóvel ou ativo, eles carregam maior risco. O nono, os indexadores. Nos FIIs de papel ou FOFs, que investem em FIIs, analise os indexadores financeiros dos recebíveis nas carteiras. Os principais indexadores usados são o IPCA e o IGPM, ou a taxa Selic ou a taxa DI. Eles afetam a rentabilidade final do FII. Décimo, remuneração dos cotistas.
Analise o histórico da distribuição dos proventos e a regularidade que eles estão pagando o dividend yield, que é o valor do dividendo pago dividido pelo preço da cota. 11º, a valorização, incluindo os proventos. Considere como se deu a valorização do fundo imobiliário nos últimos anos pela apreciação nas cotas somadas à distribuição de proventos. Descubra quais FIIs mais se valorizaram e geraram retorno aos cotistas ao longo do tempo. 12º, taxas. Avalie as taxas cobradas pela geradora do FII, como as taxas de administração e as taxas de performance. A taxa de administração geralmente ela varia entre 0% e 2% ao ano, e a taxa de performance pode chegar a 20% sobre o que excede uma meta pré-estabelecida. 13º, a reputação do fundo imobiliário. Pesquise a reputação do fundo imobiliário entre os cotistas e analistas de mercado, mas evite entrar em movimentos de manada. Baseie a sua decisão em fundamentos estudados. Alguns sites que você pode estar analisando esses dados são o FIIs.com.br, Fundos Explorers, Clube do FII. Esses são alguns dos sites disponíveis para você fazer as suas análises. E eu vou deixar eles aqui na descrição desse vídeo também. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e não deixa de se inscrever aqui no canal. Porque você se inscrevendo, você está falando para mim bem assim: Juan, gostei do tipo de vídeo que você está fazendo. Essas análises aí me ajudam. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, não deixe de deixar o seu like, não te custa nada e vale muito pra gente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.